O Albert Buzek, que naquela altura era o editor-chefe de uma das revistas mais importantes da Alemanha, na qual o Arnold tirava fotos, e o dono era o Ralf Putziger, um dos empresários do Arnold naquele período. Ele enviava as fotos do Schwarzenegger para o Joe Weider, né? E foi aí que o Joe Weider tomou conhecimento é, do Arnold, né? Ou seja, o Arnold tirava as fotos para a revista, a Sport Review. O Albert Buzek, como era o editor e se comunicava com o Joe Weider, porque ele também era o fotógrafo da revista, ele acabou por mandar as fotos pelo correio do Arnold. Foi aí que o Joe Weider teve conhecimento. Naquela altura o Arnold ainda não era profissional, ele tinha acabado de ganhar o Mister Universo da NABA em 1967 e tinha retornado para Munique, depois retornado de novo para a Inglaterra, ficou um período na casa do Veg Band, se preparou para esse Mister Universo agora de 1968. E ele vence o Mister Universo 68, contei a história na aula passada, e aí o Joe Weider enviou um telegrama para ele. A ideia era que o Arnold fosse competir já naquele Mister Olímpia de 1968. Essa era a proposta. Inclusive o Arnold chegou a enviar a sua solicitação, a sua inscrição, aliás, para a embaixada na Inglaterra, com os seus dados para, obviamente, se inscrever para aquele Mister Olímpia que aconteceu, como de costume, na Academia de Música do Brooklyn, em Nova York, em 1968. O que acontece é que houve um erro ali, na verdade uma confusão de datas. O Mister Olímpia daquele ano de 68 aconteceu no mesmo dia do Mister Universo da NABA, em Londres, e o Arnold iria competir agora como profissional, seria o seu primeiro título como profissional. E o Arnold então decidiu por competir nesse Mister Universo da NABA, acabou perdendo a chance de competir naquele Mister Olímpia. Aí o que o Joe Weider fez? Para não perder o time, ele relocou o Mister Universo, que o Mister Universo acontecia no mesmo dia de todos os eventos da IFBB, que era uma estratégia do Joe Weider para economizar, obviamente. Então ele fazia um evento o dia inteiro, então você tinha ali o Mister América, Mister World, Mister Universo e Mister Olímpia. E aí o Joe Weider relocou, né, o Mister Universo para Miami uma semana depois e conseguiu trazer o Arnold. Nesse período, o Arnold ficou hospedado na casa de um dos representantes do Joe Weider, ainda na Europa. E aí houve o que, segundo ele mesmo, foi um dos seus maiores erros, um erro que ele nunca mais cometeu, que foi subestimar o evento por quanto os atletas queriam competir. Porque o Arnold tinha um objetivo só na América, que era encontrar-se com o Sérgio Oliva, era encontrar-se com o campeão do Olímpio, ou seja, ele era o campeão do Mister Universo. O Mister Universo na altura era o maior evento de fisiculturismo da atualidade, o Mister Olímpia estava surgindo, mas na América o Mister Olímpia já era uma realidade, era o maior evento. Então competir contra o Sérgio Oliva e vencer o Sérgio Oliva já era o ápice da carreira do Arnold naquele período. O que aconteceu foi que o Arnold subestimou o evento, né? Ele não se preparou adequadamente, ficou na casa desse representante do Joe Weider, que era uma fazenda. Segundo ele mesmo, não fez a sua dieta de forma adequada, comeu todo tipo de alimentos não precisos, obviamente, para continuar a sua preparação, e também não tinha o local adequado para treinar. O máximo que ele tinha ali no porão da casa desse fazendeiro, representante do Joe Weider, eram alguns dumbbells ali, alguns produtos até da marca das empresas do Joe Weider. Porém, não era o suficiente para um cara que vai ir para a América para competir com os melhores de lá. E tinha um outro fator também, que era o físico que se apresentava na América, que era diferente da Europa, né? Na Europa se priorizava mais o volume, a densidade muscular. Já na América, a qualidade, a definição, a simetria, enfim, o conjunto da obra. E os americanos também, por conta da Califórnia, da praia, eles eram mais bronzeados. O pessoal da Europa geralmente chegava sem esse bronze natural, né? Lembrando que não tinha ainda um Protan da vida nessa época, não tinha recursos, era fazer o bronze exatamente tomando sol. E quando o Arnold ele passa esse período, né, na casa desse empresário, e é bom lembrar que ele ficou esse período, foi mais ou menos uma semana, ele ficou esse período na casa desse subordinado do Joe Weider,
por conta do seu visto. Ele não tinha o passaporte, ele não podia ir para a América, né? Então o representante do Joe Hader ficou responsável por tirar toda a documentação do Arnold para que ele pudesse viajar para a América. E ele chega na América, ele chega ali em 1968 e vai competir no Mister Universo em Miami, né? É, ele ficou hospedado no mesmo quarto que o Roy Callender, e ele perde aquele Mister Universo, né? Perde para o Frank Zane. O Frank Zane chegou a dizer depois que ele já estava com um ar ali de vencedor, ele já chegou achando que ia vencer o show, né? Que, enfim, a soberba enorme, eu acho que foi a primeira grande decepção dele com relação a si próprio, né? Que ele viu que não estava com essa bola toda, que ele realmente tinha que trabalhar e não era esse fenômeno todo, que na verdade era o que se pintava, né? O próprio Reg Park tinha falado para ele em 67 a seguinte frase, né? Em 2 anos esse garoto terá vencido todos os oponentes possíveis. Ele será o melhor de toda a história. O próprio Joe Hader, quando escreve o telegrama para o Arnold, já também falou a mesma coisa. Você será em breve o melhor bodybuilder de todos os tempos. Então o Arnold já chegou pilhado com aquelas informações, achando que ele realmente já era o melhor e que ele ganharia de todo mundo. Não foi o que aconteceu. Ele perde esse primeiro Mister Universo, né? E no quarto, o Roy Callender foi quem, né, meio que aconselhou ele, chegou a dizer para ele que ele era muito novo, que o ano que vem ele ia voltar, ia superar aquela derrota. Aquilo era importante para ele, na verdade, que todas as derrotas fazem parte para que haja um processo de crescimento natural, a evolução, né? E obviamente o Arnold já acatou. No dia seguinte ele teve uma entrevista ali na beira da piscina com o Joe Hader. Ele achava que o Joe Hader iria reportá-lo já desde então por conta da derrota. Ele estava tão decepcionado de ter chegado e perdido. Ele chegou no ponto que ele queria, que era o sonho dele. E aí ele chega ali e perde o primeiro evento. Falou, cara, ele vai me mandar embora. Mas não foi o que aconteceu. O Joe Hader sabia que havia ainda um período a ser tratado no físico do Arnold, ou seja, ele tinha que ser trabalhado. O Joe Hader, como todo mundo sabe, ele não era um treinador, ele era o cara que juntou os métodos, ele não inventou nada. Então, como ele não era treinador, ele tinha duas opções ali na Califórnia. Ou ele mandava o Arnold para o Gold's Gym, que era uma preocupação, ele não queria isso, porque o Arnold ali, naquele momento da história de 69, Woodstock, aquela liberdade total, ele se perderia, um garoto novo, né, que não tinha vivido nada daquilo na Europa, né, não conhecia as garotas, não tinha nenhum tipo de envolvimento com mulheres, nada disso. Então o Joe Hader fez o seguinte, não, no Gold Gym não dá para ele ir, primeiro por conta das distrações e segundo porque lá não tem um treinador, né, lá tem apenas o Joe Gold, que é o proprietário da academia. Então ele mandou o Arnold para Vince Gym treinar com Vince Gironda.